Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Eu já começo pedindo para você dar aquela força para o nosso canal no YouTube. A gente tem muitos projetos aí para esse canal, mas para que isso aconteça, para que isso saia do papel, precisamos que você se inscreva. Então já aproveita e já se inscreve em nosso canal, deixe também aquela curtida, né, aquele like bacana, tá bom? A gente continua falando sobre a Semana de Conscientização do Autismo e hoje a nossa convidada vai ser a nutricionista Marcela Nardi, né? Especialista no assunto, sabe tudo, né? Eu já tive o prazer de entrevistá-la várias vezes, mas eu acho que é a primeira vez que eu falo com ela sobre esse tema, o autismo. Então vai ser um bate-papo muito bacana, tenho certeza absoluta disso. Agradeço aqui aos nossos apoiadores, Droga Nossa, Cicobi Cred Inter, Fisiofran e também Cervejaria Terra Boa. O Expresso Cast está começando. Não é de hoje que o Cicobi Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Cicobi Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Cicobi Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. E agora, com muita alegria, como eu disse no início do programa, que eu divido a tela com a Marcela Nardi, ela que já participou de diversos programas quando eu ainda estava no rádio, né? Agora é a primeira vez que ela participa aqui no Expresso Cast, nesse novo formato aqui nas redes sociais. Tudo bem, Marcela? Seja muito bem-vinda ao Expresso Cast. Tudo bem, Cláudio, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que eu possa estar aí contribuindo de uma forma saudável, tá? Para ajudar a todos aí, tá bem? É um grande prazer estar aqui com você novamente. Com certeza vai contribuir muito, Marcela. Essa semana a gente está falando aí sobre a semana de conscientização do autismo. Desde terça-feira, dia 29, né? A gente está falando sobre esse tema. Eu não sei que dia esse nosso bate-papo vai ao ar, mas eu estou adorando, estou descobrindo muita coisa, estou aprendendo muito. Eu tenho certeza que os nossos internautas também estão aprendendo, porque é um assunto interessante. No primeiro momento, né, Marcela, a gente tem aquele, infelizmente, aquele certo preconceito, né, aquele medo, né? Mas quando a gente passa a ter o conhecimento, tudo fica mais tranquilo, mais calmo, para a gente poder lidar com essa questão que é o autismo, né? Exatamente. Eu falo que com amor e paciência dá tudo certo. E quando eu chamei você, quando o pessoal me procurou, Antônio Cláudio, o que a gente pode fazer aí para essa semana de conscientização do autista? As pessoas me falaram alguns nomes, né? E entre eles, claro, estava lá a Marcela Nardi. Eu falei, opa, a Marcela, perfeito. A Marcela sabe tudo sobre o assunto. Então eu queria falar com você a respeito dessa questão de alimentação, da nutrição da criança e do adulto autista. Pode ser, Marcela? Vamos lá. Primeiramente, para quem não sabe, né, eu estou na APAE, agora esse ano eu completo 15 anos de APAE, né, é uma satisfação muito grande estar lá, e eu também estou aprendendo agora, né, que o número de casos de indivíduos com TEA, né, transtorno do espectro autista, tem aumentado muito. E com relação à alimentação, o que acontece? Alguns indivíduos, não são todos, mas na sua grande maioria, eles possuem dificuldades alimentares. Dificuldades essas relacionadas a uma seletividade alimentar, tá? Essa seletividade alimentar, ela pode se dar devido a bases fisiológicas, comportamentais e sensoriais, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho,
Devido às bases fisiológicas. É quando o indivíduo... Eu acho que eu vou explicar com exemplos que fica mais fácil do que eu falar muitos termos técnicos, Isso, tá bem? melhor. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo nasce prematuro, certo? Ele já nasce, não consegue ir para o seio da mãe, não consegue sugar nem o seio, talvez nem uma mamadeira, faz uso de sonda por muito tempo. E aí, lá na frente, ele descobre que possui o transtorno do espectro autista e vai iniciar a introdução alimentar. Normalmente, na introdução alimentar, já começa a haver alguns sintomas. Então, como ele teve essa dificuldade, pode ser que ele tenha alguns problemas de origem orgânica. Por exemplo, um estreitamento de esôfago. Uma dificuldade de deglutição, né? Então, o que precisamos fazer? Na consulta, no ato da consulta, os profissionais, a gente chama na anamnese, né? Que é aquela nossa primeira conversa com o paciente. E bate-papo, né? Sim, a gente já tenta descobrir desde a época da gravidez da mãe até o nascimento, se ela se alimentou bem, como que foi o nascimento desse indivíduo. Porque pensa comigo, Antônio Cláudio, se você tem uma dor ao deglutir, como você vai aceitar um alimento? Né? Então, não só o indivíduo do espectro, mas essa seletividade alimentar também pode se apresentar nesse aspecto em outros indivíduos. Sim. Certo? Então, este é um exemplo. Base comportamental. Né? Os indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, normalmente, eles se comportam de forma agitada, às vezes agressiva, né? Então, eles possuem esse transtorno de comportamento. Por quê? Tem que ser avaliado principalmente pelo psicólogo, pelo neuropsiquiatra, né? Porque como que o indivíduo agitado, nervoso, vai conseguir sentar à mesa para se alimentar? Não vai conseguir, né? E o que acontece? Tem que comer, tem que comer, tem que... pressão, aí né? os pais podem forçar. O forçar a sentar à mesa para se alimentar vai intensificar esse mau comportamento, a agressividade, o nervosismo. Sim. Certo? Então, essa é a base do comportamento. E nós temos as bases sensoriais, tá? Relacionadas aos nossos sentidos. Visão, olfato, audição, paladar, né? Você já ouviu dizer, ou vocês também, né, ouvintes, que alguns indivíduos do transtorno do espectro autista, eles só comem alimentos vermelhos. Isso é muito comum. Ou só alimentos de cor laranja, alaranjado. E isso, com o passar do tempo, pode causar um déficit nutricional. Sim. Indivíduos que normalmente só conseguem comer alimento líquido, só o líquido, ou só o crocante, ou só o alimento frito. Isso tudo está relacionado com a propriocepção, né? Então, quem que trabalha isso? A terapeuta ocupacional. Ela vai investigar e ela vai ver a questão dessa sensibilidade sensorial desse indivíduo. O que está acontecendo ali? Né? Ele se sente mais confortável só com o líquido? Então vamos trabalhar, né? Ela vai introduzindo, vai tendo as artimanhas ali, essa parte, como eu posso dizer, o trabalho ali dentro da boca mesmo, vai testando, e ela quem vai saber fazer esse tipo de trabalho. Não adianta o nutricionista prescrever o cardápio com as necessidades nutricionais adequadas. O que é isso? Carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, balanceado, tudo certinho, se o indivíduo não consegue. Né? Então tem que trabalhar. Uns têm mais sensorial,
outros têm a dificuldade mais relacionada ao comportamento, outros têm todas aliadas. Né? Ô Marcelo, é por isso que nas conversas que eu estou tendo aqui com os profissionais, eu vejo que o pessoal sempre bate na tecla que é algo multidisciplinar, né? É um trabalho multidisciplinar, né? Não adianta o nutricionista ir lá preparar um cardápio perfeito, se não tiver esse trabalho de uma outra terapeuta ocupacional para fazer. É como eu disse, elabora-se um cardápio adequado para o indivíduo, mas ele não consegue ingerir o pastoso, um alimento pastoso, um feijão, por exemplo. Vai insistir, e outra, o insistir piora a situação. Não pode insistir. Primeiro tem que tratar, certo? Porque isso faz parte do transtorno, desde que diagnosticado pelo especialista. Claro. Né? A TO, neste caso. A fono também ajuda muito. Né? Você já ouviu dizer também, acho que a maioria das pessoas, inclusive, tem muito nas redes sociais com relação aos fogos, né? Ao barulho do... Então, tem muitos que têm medo, né? Que são sensíveis, têm essa sensibilidade. Da audição. Você sabia que o alimento na boca também faz barulho e pode causar essa sensibilidade para o indivíduo? Que coisa, né? Hein? Então, por exemplo, se ele mastiga um amendoim, vamos supor. Barulho. Aquele croque-croque do amendoim o incomoda. Devido à sensibilidade diferente do indivíduo típico. Certo? Exatamente. Esses alimentos devem ser evitados, ou então feito um tratamento para que ele aos poucos comece Isso deve ser tratado, né, para aos poucos ele conseguir lidar com esse alimento um pouquinho mais durinho na boca, né? Então a gente tem que sempre verificar todas essas bases a princípio, certo? Sim. Tem algo relevante também? Sim, pode falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. No começo do nosso bate-papo aqui, você falou que está há 15 anos na PAI, né? 15 anos. 15 anos na PAI. A PAI, é claro, trata também de crianças autistas, recebe lá crianças autistas, mas com outras deficiências também, né? Sim, com vários tipos de deficiência. E como é que você acabou se especializando na questão das crianças autistas? Houve essa preocupação tua? Porque na PAI são diversas crianças e adultos que chegam ali com os mais diversas deficiências, né? Sim, Antônio Cláudio. Como nós tivemos essa alavanche, né? A gente fala que está aumentando muito. Não só eu, nutricionista, mas como todas as outras profissionais na PAI, estamos sim buscando. Eu fiz a minha especialização em seletividade alimentar através do CBA of Miami, concluí o ano passado, né? E as outras profissionais, terapeuta ocupacional, a fono, a psicóloga, né? Todos nós estamos buscando, a fisioterapia também, todos buscando, porque além do número de casos, nós estamos vendo que está sendo muito relevante, porque quanto mais nós estudamos, mais aprendemos e juntos podemos tratar o paciente da melhor forma. Sim. Né? Porque isso tudo que eu te disse, quando eu me formei, eu não sabia. E eu garanto que tem profissionais da área de nutrição que não devem saber essas particularidades da pessoa com transtorno do espectro. Então, é importantíssimo a procura do profissional qualificado. Quando eu disse da TO, também. A TO que avalia é a TO com especialização em integração sensorial. Já direciona para essa área. Né? Como nós estamos ali, a gente precisa buscar para a gente poder dar sempre o melhor. E outra, não só para o paciente, mas também a família. A conscientização da família, o trabalho com a família é importantíssimo. Marcela, você entender que ali naquela hora, o seu filho, talvez ele não consegue colocar o alimento na boca, porque ele tem uma dificuldade de base
tal, ou fisiológico, ou comportamental, ou sensorial, ou várias, ou as três, ou nenhum, entendeu? Então, é muito importante esse trabalho junto. Pode dizer? Marcela, quando vai se fechar um diagnóstico, né, de uma criança autista, o nutricionista também faz parte desse grupo multidisciplinar ou não? Então, para fechar o diagnóstico, não. Não, o né? diagnóstico, sim, ele é fechado pelo neuropsiquiatra, sim, né? Com a ajuda da psicopedagoga e da psicologia. Tá. Os outros profissionais, a fisioterapia, a TO, a fono e a nutrição, elas relatam tudo o que elas veem, conseguem ver no paciente durante a consulta, né? Então, por exemplo, se a TO percebeu ali que ele tem uma dificuldade de base sensorial, ela vai relatar isso para ele. Se eu percebi, eu também vou relatar. Por exemplo, o paciente, os indivíduos do transtorno do espectro autista, muitos também, não são todos, tá? Tudo isso que eu estou dizendo é cada um na sua particularidade. Não significa que tudo que eu estou falando o indivíduo apresenta. Não. Um apresenta alguns, né? Alguns dessas bases que eu estou dizendo, outros não. Por exemplo, um outro fato relevante é com relação à intolerância alimentar e alergia alimentar. Isso é muito comum, né, Marcela? Eles possuem abdômen distendido, costumam ter uma produção e soltam muito gases, flatulência, às vezes intestino solto, diarreia com frequência, ou às vezes até a constipação. Caramba. Tá? Então, quando a gente pega um indivíduo desse, você já tem que estar atento a tudo isso e na anamnese anotar. Todos estes dados fisiológicos aí do indivíduo, da anamnese que nós percebemos, nós relatamos para ajudar o médico e o restante da equipe a conseguir fechar um diagnóstico. Então, é importantíssimo a participação da equipe multidisciplinar. Esses distúrbios aí são muito comuns, né? São muito comuns. Mas não significa que todos vão ter. Que todos vão ter. Certo? Então, vamos supor, se tiver algum ouvinte agora, né, que tem um indivíduo em casa, seja filho, irmão, parente, sobrinho, um afilhado, enfim, que possui o transtorno do espectro autista. E possui que ele solta gases pela boca, o famoso arroto, né? Sim. Ou gases, flatulência, abdômen distendido, que percebe esse desconforto, é bom comunicar ao médico para poder avaliar. Será que tem algo gástrico? Pode ser intolerante? Sim ou não? Mas se a gente conseguir fazer esta investigação, o que acontece? Você imagina, quando a gente está com gases, a gente não fica desconfortável? Com constipação, com o intestino preso, todo mundo fica desconfortável. Agora, você imagina um indivíduo que já tem essa dificuldade, que normalmente já é desconfortável. Sim. Né? Então, quando a gente descobre e a gente trata, para ele conseguir fazer os outros tratamentos, para melhorar o comportamento dele, até a socialização, para conseguir ficar na escola, sentar numa cadeira, para conseguir se alimentar, sentar à mesa. Então, é importantíssimo a gente passar todas essas informações para a família levar até o médico para investigar. Tem? Vamos tratar. Não tem? Ok, vamos ver outros pontos que podem ser relevantes. A questão da observação, então, da família de uma criança autista é fundamental, né? Porque, de repente, Marcela, a família passa meio que despercebida, né? Não nota, né? Chama a atenção da criança, ainda pressiona a criança, não faz isso perto dos outros, né? Tem muito disso, porque né? A impressão, ele não quer, ele não gosta. Eu era assim. Mas eu também não gostava. Mas, o pai dele não come nada. Tem muito disso, Tudo bem, tem muitas pessoas que são assim.
tem muitas crianças nessa faixa etária. Eu tenho uma criança de 3 aninhos em casa que já não quer isso, às vezes não aceita aquilo. Tem que ser trabalhado, entendeu? Sim. Agora, você imagina um indivíduo que já possui o transtorno com uma dificuldade acentuada, vamos dizer assim. Né? Marcelo, então é com base em todas essas informações que chegam até você, dos pais, que você prescreve a dieta para uma pessoa com autismo? É isso? Eu aprendi que é errado falar uma pessoa com autismo, é com um autista. Com um autista. Sim. Aí o que acontece? Então, a equipe multidisciplinar, vamos supor, passa para mim e fala que ele precisa melhorar a ingestão de alimentos crocantes. Licença um pouquinho. Sem problema. E aí, a partir dessa informação que você... Marcela, agora nós temos que... em casa, ele vai ter que ter esses alimentos crocantes para ajudar nessa sensibilidade. Desculpa. Não tem problema. Então, por exemplo, eu peço para os pais fazerem um chips. Chips de batata doce, Sim. Chips de batata normal, né? Marcela, olha, nós temos que melhorar essa consistência do líquido. Não está conseguindo ingerir água, está desidratando. Então, e ele gosta de morango. Ok, vamos iniciar com o suco de morango. Perceber se é por causa da cor ou do sabor. É o cítrico. Vamos tentar trocar por uma outra fruta cítrica. E aos poucos a gente vai retirando o sabor aos poucos do morango até ele conseguir ficar com a água. Então, assim, como eu disse, envolve muita paciência. É um trabalho longo. Não é do dia para noite. Paciência. Assim, nós profissionais e os pais também precisam ter esta conscientização e essa paciência e principalmente esta persistência. Porque não é fácil. Não é fácil. Como você disse, é muito individual, né, de cada autista. Mas tem, assim, alguns alimentos que são mais aceitos pelos autistas ou não? Realmente depende? Depende. Né? Como eu disse, tem muitos que gostam mais, tem muitos casos da cor vermelha. Ainda não se sabe o porquê. Motivo. Mas gostam mais do vermelho. Muitos gostam bastante do crocante, outros já não toleram. Então, assim, é bem particular. Uns mais líquido, tem uns que não aceitam de maneira alguma mastigar. E aí, por que será? Né? Tem muitos que você coloca um pedacinho de alguma coisa e não consegue. Não consegue. Tem que fazer um tratamento para que ele comece a... Aí a gente envia para fono, né? Encaminha para fono, encaminha para TO, para ver se é questão sensorial. Ou muitas vezes tem indivíduos que eles não conseguem movimentar a língua. Como que vai mastigar um alimento sólido? Difícil, né? Então, o nosso papel é realmente descobrir o que está acontecendo com aquele ser humano, certo? E tratar. Muitas vezes o tratamento é lento, né? É lento. E a família precisa entender, porque não é de uma hora para outra que eu vou conseguir colocar 1 grão de feijão, 1 grão de arroz. Tem que tratar, tem que trabalhar com a fono bastante, tem que trabalhar bastante com a TO, né? Mas conseguimos. Nós conseguimos resultados, principalmente com o apoio da família. Sim, não adianta nós orientarmos e a família chegar em casa e não fazer, ou fazer de forma contrária. Marcela, mas me parece, assim, pelo que eu tenho conversado, que as famílias hoje elas estão mais compreensivas, né? Elas entendem a importância dela nesse elo que tem que ter entre os profissionais, né? Muito com diferente certeza. de alguns anos atrás. Você que está aí há 15 anos na PAI, provavelmente de 15 anos para agora mudou muito, né? Está melhorando bastante essa conscientização, mas por quê? Porque nós estamos conseguindo obter resultados. Sim, fundamental, né? Mesmo que seja de forma lenta, em alguns, outros não. Depende muito de todo o conjunto,
dessa questão da descoberta, o que está acontecendo que não está alimentando. Depois que nós descobrimos, então vamos lá, é tratamento médico, é um tratamento psicológico, mas, sim, eu falo assim, ó, direcionar mais ou não para tal lado. E aí vem a família para fazer em casa o que os profissionais falam. E não desistir. E ter paciência. E muito amor. Você está insistindo muito na palavra paciência. Você está sentindo que está faltando paciência nas famílias, Marcela? O que acontece? Essa questão da paciência que eu digo é mais direcionado à constância. Tá. A uma constância. Porque, como eu disse, não adianta, por um exemplo, às vezes, para a gente conseguir fazer o indivíduo comer um macarrão, as terapeutas orientam primeiro apresentar esse macarrão para o indivíduo, porque às vezes ele não olha para o alimento. Então, primeiro, precisa esperar ele conseguir olhar. Depois, tocar. É outro tipo de sensibilidade, ele pegar o alimento com as mãos. Conseguir tocar. Contato. Que é muito evitado, depois que ele começar a conhecer esse alimento, ele conseguir ingerir. Então, é aí que eu digo, não é que está faltando paciência. Né? É aí que eu digo que tem que ter essa paciência com relação à persistência. Sim. Persistir São etapas, e né, insistir. Marcela? Só que não adianta você persistir e ficar nervoso. Marcela, pelo mas que... ele não come, não adianta. Não, ele não pega, não. Aí não adianta, que não vai pegar mesmo. E se Mas não são conseguir etapas, ter contato, não vai levar a boca. São etapas, né, vai Marcela? São etapas, né? É isso que etapas. Você apresentar o alimento, fazer com que a criança sinta o alimento, até que a criança ingira o alimento, né? São etapas, cada uma delas tem um tempo. E falando em etapas, Antônio Cláudio, é muito importante, eu gostaria de falar aqui também, sobre os pilares da alimentação. Por favor. Tá? Esses pilares que estão direcionados ou relacionados a essa seletividade alimentar. Tá? Então vamos lá, são 4 os principais que a gente deve estar sempre atento. Fome. Vamos falar sobre a fome. Se nós estamos tentando inserir, por exemplo, o macarrão para o indivíduo, ele não consegue, a gente está tentando inserir. Às vezes, acontece da mãe, o pai, o cuidador que seja, ir lá e dar uma vitamina, um líquido, porque aceita o líquido. Você acha que o indivíduo com o estômago cheio, com uma vitamina, com um copão de vitamina, vai conseguir colocar um macarrão na boca? Eu não consigo. Você consegue? De jeito nenhum. E isso acontece. Outra coisa, às vezes fala assim, então eu vou deixar com fome, porque ele vai aceitar. Também é não um é erro gravíssimo. Gravíssimo. Quando nós estamos com fome, como fica o seu humor quando você está com fome? Péssimo, né? Péssimo. Agora, imagina um indivíduo que normalmente já tem um distúrbio de comportamento. Ficar com fome. A hora que você apresentar o alimento, ele não vai querer comer, ele vai estar nervoso, ele vai ver o alimento, vai ficar mais nervoso ainda e não vai conseguir. Ainda mais sendo alguma coisa que ele não goste, né? Que ele não está acostumado, que ele não consegue. Exatamente, não vai conseguir. Então, com relação à fome, o que nós temos que pensar? Na rotina. Então, estabelecer uma rotina em casa. Horários. E essa rotina, ela é muito boa, não só também para os indivíduos do transtorno do espectro, como para todos os indivíduos, inclusive as crianças. Crianças típicas ou atípicas, tá? Então, vamos lá. Pela manhã, tentar oferecer um grupo do leite, um grupo do carboidrato, intervalo da manhã, a fruta. Mas ele não come. Vamos trabalhar para comer. Como? Seguindo as orientações de todos os profissionais. A fono vai falar qual que é a consistência melhor, junto com a TO elas vão estudar, e o nutricionista vai orientar os horários, as quantidades. Sim. Certo? A psicóloga vai preparar essa família, essa mãe, para essa hora.
Porque normalmente a mãe já vai cansada, estressada, porque essa hora é difícil. E ela já sabe que vai Porque ela já enfrentar, sabe que vai, entende? vai enfrentar ali um problemão. Outra coisa, o tempo da refeição, né? Essa insistência, mas vamos aos poucos, vamos aumentando esse tempo de insistência aos poucos. Tá. O ficar muito na mesa também não é legal. Porque aí a gente já vem com uma outra habilidade, que é o conforto. O conforto, ele tem a ver com o ambiente e com o alimento. Se o prato ficar muito tempo à mesa, aquela comida vai esfriar. Você gosta de comer comida fria? Eu não gosto. Ninguém. Então, ver o indivíduo como um indivíduo atípico, autista, mas ele também, somos nós. Você acha que ele vai querer um feijão frio? Quem gosta de comer feijão frio? Né? Então, tá atento a esse conforto. Expor o alimento no prato de uma maneira que o convide para comer. De uma maneira que ele aceite, que ele goste, né? Que ele aceite com mais facilidade. Isso. O ambiente. Imagina sentar, mais uma vez eu digo, um indivíduo atípico, que normalmente tem essa instabilidade de comportamento. Aí tem irmão. Fulano, vai tomar banho, tá na hora da escola, vai lá, você come, você também. Você gosta de um ambiente assim pra você comer? Eu não consigo. Me desestabiliza também. Certo? Então, são vários pontos que vão auxiliar na hora da alimentação. Outra coisa, um outro pilar, habilidade. Os profissionais vão ver se esse indivíduo mastiga, se ele suga, se ele assopra, se movimenta a língua. Porque se ele não consegue fazer os movimentos, como ele vai conseguir ingerir uma refeição com sólidos, por exemplo? Ou líquido, né? Porque se não suga. E aí, Marcela? E aí, o profissional vai trabalhar para ele conseguir. Consegue? Sim. Tratando, tendo constância, paciência, persistência e muito amor. Sim, fundamental, né? Principalmente porque para a gente conseguir ter tudo isso, tem que envolver o principal ingrediente. Tá, certo? A gente tem então a questão da fome, tem a questão da habilidade, né? A fome, a habilidade, o conforto. E nós temos a última habilidade, que é a motivação. Imagina você sentar para comer, você tá com uma pessoa de cara feia na sua frente. Uma pessoa estressada, uma pessoa muito cansada, uma que pessoa nervosa. Não vê a hora daquilo terminar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, essa carga fica muito para a mãe. Eu já orientei pacientes a falar, ó, eu sei, você está sobrecarregada, está cansada. Marcela, olha, a hora que eu vou colocar o prato, eu já fico... Passa para a criança sente tudo. E nós somos sensíveis, eles são mais ainda. Eles têm essa percepção ainda maior, né? Então não vai comer se sentir essa instabilidade, principalmente emocional, aí vamos dizer assim. Você entendeu? Então, se não, vamos passar para outra pessoa, é a avó, é a cuidadora, às vezes a vizinha, e aos poucos a gente vai trabalhando a mãe, aí a psicóloga trabalha com essa mãe, conversa com ela, para ela conseguir ter tudo aquilo que eu disse, né? Para ela conseguir estar ali, conseguir respirar fundo. Outra coisa que ajuda, incluir o indivíduo no preparo da refeição. Se ele já consegue olhar para o alimento, tocar no alimento, por que não incluir? Isso vai deixá-lo cada vez mais próximo. Né? Então, a gente pode tentar fazer carinhas. Né? Então, por exemplo, com o macarrão, faz uma bolinha com o macarrão, o olhinho de carne, a boquinha de tomate e a orelhinha de cenoura. Legal, já desperta a atenção. Fez uma carinha, vai chamar a atenção. Olha a orelha, a cenoura, vamos experimentar, né? Com calma, com paciência e vendo todos esses pontos, né?
Porque não adianta a gente saber que tem que comer cenoura se ele não consegue. É sempre saber o porquê, tratar, né? E ter essa persistência, buscar sempre mais, tanto nós profissionais, isso eu digo que nós, aqui da PAI de Guaranésia, eu falo que nós estamos buscando sim. Nós temos a nossa reunião de equipe técnica toda semana, e reunião de casos, e não só buscando, como aprendendo muito. Pelo jeito, todo mundo está aprendendo ainda, né, Marcela? Estamos dispostos novo, a ajudar, a auxiliar, né? Eu fiz essa minha especialização porque eu digo que é uma grande paixão mesmo. Né? E quando você vê o resultado, que a mãe chega, ela manda para você. Hoje mesmo eu atendi uma mãe e ela disse: Marcela, consegui isso, consegui. Poxa, que delícia! Sabe, é muito bom. E a gente consegue sim, né? Consegue, mas tem que buscar, tem que ir atrás. Não adianta esperar um milagre, porque dificilmente vai acontecer. Deus ajuda quem busca. Pelo que eu percebo, essa palavra paciência que a gente falou tanto hoje no programa é fundamental quando se trata de crianças autistas, de pessoas autistas, né? De todos nós, Antônio Cláudio. De todos, né? Mas talvez eles um pouquinho a mais, né? Sim. Porque... E essa paciência que eu digo é com relação a isso mesmo. Isso. Né? Nessa persistência, porque você tem que ir num profissional, ir no outro, descobrir, levar para o tratamento no local, continuar o tratamento em casa, né? Muitas vezes demora o resultado, outras não. Vai depender. Cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Então, assim, nós temos que tratar o indivíduo, sim, mas tratar aquele que cuida do indivíduo também. É fundamental. O ambiente, né? O ambiente que ele vive, né? Exatamente. O ambiente. Porque aí, vamos voltar agora. Com relação à alimentação, nós conseguindo harmonizar ao máximo, ninguém vai ser 100%. Nem eu sou na minha casa, provavelmente você não seja na sua, 100% ninguém vai ser. Mas assim, o máximo que a gente conseguir aproximar de todos esses pilares, né? Melhor vai ser a qualidade. Não só da alimentação, mas da saúde e da harmonização ali de toda a família. Quando a gente está bem, a gente normalmente se alimenta bem também. E a gente se alimenta bem para ficar bem. Né? É isso daí. Então, eu acho que é isso. Né? Você gostaria de me fazer alguma pergunta? Não, eu gostaria só de parabenizar você pelo trabalho, pelo brilhantismo, pela explicação. Eu acho que foi uma aula aqui pra gente. Né? Como eu disse, fico dizendo para todos os profissionais que a gente está conversando, somos completamente ignorantes nessa parte, acho que todos estamos aprendendo. Né? Eu acho que até os próprios profissionais, pelo que eu tenho observado, também estão aprendendo. Aprendemos todos os dias, estudamos todos novo, os dias. Né, Marcelo? É tudo muito novo, né? As próprias leis são muito novas que tratam do assunto, né? Essa questão do aumento do número de autistas também é algo que está surpreendendo. Tem gente que fala, isso é uma epidemia, realmente. É muito interessante porque a gente aprende com as dificuldades deles e, de repente, com as facilidades que muitos nos mostram, assim, rápido. E muitos num caminho mais demorado, mas que a gente também vai chegar lá. Né? Então, assim, é gratificante trabalhar, sabe? Eu tenho verdadeiro amor, paixão, eu adoro. Quero dizer a todos que eu estou à disposição, né? Acho que em Guaranésia, pelo menos, muitas pessoas me conhecem, né? E estou à disposição aí para ajudar. Espero que eu tenha contribuído muito, Marcela, aí para essa semana, para essa conscientização, que é o que a gente busca. Né? Eu faço parte, estou junto e sou muito feliz por isso. Ajuda demais e eu fico encantado. Eu entrevistei já os pais, entrevistei alguns outros profissionais e todos eles, quando estão falando das crianças, principalmente das crianças autistas, né? Eu vejo um brilho no olhar, uma paixão pelo assunto, que realmente é comovente, é bonito ver isso. Você falando hoje das crianças autistas. Ontem eu conversei com a Valéria, eu não sei se o programa dela vai antes ou depois de você, a paixão que ela fala, a Valéria Ascoli, né?
falando sobre o assunto, né? A Daniela Eluane também falando sobre os direitos do autismo. Realmente é fantástico. Marcela, obrigado, viu, pela participação. Obrigada a você pelo convite, viu? Muito obrigada, fiquei muito feliz, lisonjeada, tá? Parabéns pelo seu programa. Eu que agradeço. Tá bem? Um abraço a todos os ouvintes. Valeu, tchau. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá, vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com 2 linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As 2 linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Cada dia que passa, cada entrevista, cada edição dessa semana de conscientização do autismo, eu fico mais impressionado com o amor e com a paixão desses profissionais que tratam desse assunto. Incrível, né? Hoje a Marcela, o relato da Marcela, a explicação da Marcela, realmente, as explicações da Marcela realmente foram excepcionais, né? A gente vê a paixão que ela fala do assunto, né? Que ela trata do assunto. Muito bacana. Fiquei muito feliz com mais esse programa, com mais essa edição, e a gente se encontra na próxima. Até mais!